Boa noite a todos. Nesta noite do dia 12 de abril, nós estamos recebendo o Daniel Rodrigues, da FEAC, que vem falar para nós sobre o trabalho. Boa noite a todos, meus irmãos. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui nessa casa. Da última vez, ou da penúltima, não me lembro, da primeira, né? Quanto é aconchegante vir aqui, o quanto é bom, quanto é harmonioso a energia que tem dentro deste recinto que é talvez pequeno aos nossos olhos, mas que é um grande foco de luz e de trabalho para a espiritualidade. E o tema de hoje é um capítulo do livro Pensamento e Vida, trazido por Emmanuel através do Chico. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, é um livro pequeno, que atualmente é eu acho que o último grupo de estudos da FEAC que foi montado foi em cima do Pensamento e Vida, e foi um tema também de janeiro, do trabalho do seminário que nós tivemos, que na verdade é um conjunto não escrito por Emmanuel, mas uma cartilha, um conjunto de informações utilizadas no plano espiritual para os espíritos destinados a reencarnar. Quando eu leio isso que está gravado no início, está na apresentação desse livro, a princípio eu já imaginei que não é a primeira vez, então, que eu me deparo com estes ensinamentos. E já comecei a ficar preocupado, né? Eu acho que assim, já é repetitivo. Então, nós precisamos sempre repetir a nós mesmos toda a trajetória que nós pretendemos tomar, traçar e seguir. E esse livro, nesse capítulo, é o capítulo 7, quando fala de trabalho, com o título, eu já comecei a pensar: o que entendemos sobre trabalho? Ou o que podemos entender sobre trabalho? É algo fácil de entendimento? A princípio, talvez até seja fácil. A gente imagina que trabalho é o meu trabalho do dia a dia, é o meu cotidiano. Aí tem gente que já leva para o lado do castigo. Eu vim nessa vida só para trabalhar. Hoje, nós começamos a passar por uma época, um período, na atualidade política do país, não entrando nessa questão, porque bateu com os pensamentos justamente em cima da reforma que estamos tentando sofrer, ou enfim, sobre a aposentadoria, e todo mundo brigando porque quer aposentar ou não quer, enfim. Passamos por turbulências em relação ao trabalho. Não que a aposentadoria não seja algo digno, e que mas não é esse o detalhe. A maioria de nós, às vezes, quando brigamos, não são por direitos. A gente fica brigando porque a gente quer ficar ocioso. O quanto antes ocioso. Porque um detalhe é eu querer, depois que eu me aposentar, aí eu vou poder vir no Secal mais vezes, tá, gente? Assim que eu me aposentar, eu venho mais. E eu nunca chego à aposentadoria. Porque o governo mudou a idade? Não. É porque eu desencarnei bem antes. Então o que adiantou eu brigar tanto para ficar à toa? Para ter hora ociosa. Se eu quero vir mais ao Secal, eu tenho que adaptar a minha rotina para tentar criar um tempo para eu vir aqui. Para eu ir ali, para eu entrar numa atividade assistencial e o que for, né? E aí a gente recorre ao Livro dos Espíritos.
quando Kardec pergunta, na questão 675, por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? E aí, os espíritos respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Abre-se daí um grande leque. Toda ocupação útil é considerada trabalho no plano espiritual. Então hoje, todos nós estamos trabalhando. É uma ocupação útil. Eu terminei o meu trabalho material e vim para cá para um outro trabalho. Durante a estrada até chegar aqui, eu vim trabalhando, vim pensando, pensamentos positivos, pensamentos a respeito da palestra, me vendo aqui no SECAL novamente. Isso tudo é um trabalho. Se eu estou em casa e eu ajudo na minha casa, não é um trabalho que me dá renda. É um trabalho necessário para o bem da convivência. É um trabalho. Se eu estou educando meu filho, é um trabalho. Se ele está me educando por algum motivo, que acontece, ele também já está trabalhando. Não é mesmo? Então, se considera-se pelo plano espiritual qualquer ação útil, qual o momento que a gente para de trabalhar, então? Se nós quisermos, é nunca. Nunca pararemos de trabalhar. Por quê? Nossa, ficou pesado, né? Então, meu espírito até cansou agora. Nunca. É uma questão interessante e que a gente deveria buscar mais. Por que buscar mais? Eu parei para cochilar em um intervalo de uma atividade e outra. Esse momento do meu cochilo, meu espírito está precisando cochilar? Não. Quando eu entro nessa madorna e eu me desprendo, eu vou para onde o meu sentimento, a minha atração me leva. Se eu durmo e me entrego e confio na espiritualidade, se eu faço a minha prece, nem que seja um cochilo básico, que muitos têm a oportunidade de ter, eu me entrego e confio que o meu corpo vai descansar, mas que eu estou pronto para qualquer atividade que for útil, que eu possa ser útil. Porque se eu não me entrego e não tenho essa confiança, eu vou para onde o meu pensamento quiser. E se eu não oro e vigio, eu vou fazer coisa que não deve. Nossa, mas parece que é assim. Então acabou, né? Eu vou ter que vigiar 24 horas. Nós temos que vigiar 24 horas no tempo da Terra. Que nem são 24, são 23 e uns quebradinhos, né? Temos que vigiar todo o tempo. Mais para frente, Emmanuel vem citar que as trevas também trabalham. Aí é que vem a minha dúvida. Por isso que eu tenho que estar alerta, mesmo cochilando. Porque se eu não estou trabalhando para um lado, eu posso estar trabalhando para o outro lado. Mas quando a gente fala trabalho, parece que é carregar peso, né? Mas não é. Não é só carregar peso. É o estudo que a gente está sendo levado para fazer. É o cochilo, que nós estamos lá na nossa casa cochilando, e aí de repente o nosso mentor, vão lá para o SECAL, porque lá
está tendo um estudo agora e é importante para você, na sua caminhada. E ele te traz para cá. E isso é um trabalho, não é útil? Não é tudo útil? E a gente se depara com uma situação no Evangelho, que eu peguei a tradução do Haroldo Dutra, a cura do enfermo no tanque de Betzata, que é quando Jesus cura o enfermo num sábado. Todos lembram dessa passagem, pelo menos um pouquinho dela. Olha o que Jesus traz para nós. Eu trabalho de segunda a sexta, sábado eu não vou trabalhar. Não é assim? Não é por questão religiosa, não, porque sábado é meu dia de descansar. Não quero. Aí a esposa sempre arruma um móvel para arrastar, uma cama para comprar, algo para descer, algo para subir. E você, não, sábado eu não trabalho nem que a batata racha. Não vou trabalhar porque não é digno, não é isso, não é aquilo. E aí a gente entra na hora ociosa, já com brigas dentro de casa. O filho tem um trabalho de escola para fazer para segunda-feira, no sábado não faço. Você devia ter feito, menino. Por que eu vou ter que fazer? Eu vou parar para te ensinar isso? Vou perder minha manhã inteira fazendo isso? Por quê? O que eu vou fazer da minha manhã? Eu vou lavar carro, olhar para a televisão, vou assistir o nada, ao invés de me dedicar a algo que realmente é útil. E Jesus enfrenta uma comunidade inteira, ou os seus dirigentes, para mostrar que o sábado é um dia como outro qualquer, que não tem a necessidade de ser um dia determinado para que eu faça algo. Foi julgado por isso. Se todos se lembram, essa foi uma passagem que fez parte, que pesou no julgamento de Jesus. Que ele foi contra toda uma tradição. Não é mesmo? Mas nós não, né? Nós podemos nos dar o direito. Não somos Jesus, né? Que mestre é esse que nós estamos seguindo? Que ele faz e nós perdemos a coragem, eu falo por mim mesmo, de às vezes me dedicar um pouquinho mais. Uma pitadinha a mais do meu tempo, que não vai me tomar tempo. Na maioria das vezes nós estamos ganhando. E por que nós estamos ganhando? Isso a gente vai ver que a espiritualidade, a partir do momento que cada um de nós nos dedicamos a algo bom, somos amparados, somos ajudados e estamos em boa convivência. Então, se eu estou fazendo algo de bom, eu estou sendo bom para mim mesmo, né? É o primeiro que está tendo vantagem, se podemos colocar dessa forma, é quem está fazendo bem, é quem está fazendo coisa boa, é quem está pensando coisa boa, é quem está dedicando o seu tempo a algo, a ajudar alguém. Mas a primeira ajuda é você que está recebendo, você está amparado, né? E o trabalho, ele entra como uma lei, né? Capítulo 3 da Lei do Trabalho no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E eles respondem que o trabalho é lei da natureza, por isso constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades do gozo. Até então, bem tranquilo, né? Porque o trabalho se impõe ao homem. E ele diz: por ser uma consequência de sua natureza corpórea. Até então a gente vai entendendo que é muito material.
E aí vem, é expiação, a parte que a gente quer entender que é punição. E ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então o trabalho é um grande educador na nossa vida. Sem ele, sem qualquer atividade útil, nós permaneceríamos, como diz ali, em algum lugar, na infância. Porque agora eu olhei e ficou um monte de letra e eu não entendi. Na infância. Permaneceríamos na infância espiritual. Não desenvolveríamos também a nossa inteligência, as nossas capacidades e tudo que cada um traz consigo, o que já adquiriu nesses quantos anos, desde a sua criação, e que vem só adquirindo, aperfeiçoando. A minha próxima encarnação eu vou aperfeiçoar nisso aqui, porque nessa eu não estou conseguindo ainda não. Tomei uma coça, já dei trabalho, e aí me pergunta, que programa que tem? Não sei, eu sei que eu ligo, ele funciona, né? Dou um passe para ver se pega. Né? Mas nós estamos a cada dia com oportunidades de desenvolver, de crescer, nesse ponto, naquele ponto. Cada um sabe o que precisa aperfeiçoar, o que tem vontade. E um grande detalhe, se a gente puder, a cada dia, ser melhor naquilo que a gente tem domínio, eu acho que já é um grande passo, né? Quem diz que aquilo que eu domino, eu ainda não tenho que melhorar? Então a minha inteligência está progredindo para o futuro. Na verdade, não é nem para o futuro, é para o presente mesmo, né? Mas a gente vai só angariando força. E Kardec então pergunta, que isso fica engasgado, né? A gente vai ouvindo de trabalho, mas qual que é o limite do trabalho? Muito claro isso fica para nós, que é o limite das forças. E ainda conclui que, em suma, esse respeito Deus deixa inteiramente livre ao homem. O quanto você vai trabalhar, o quanto você consegue, o quanto você acha, é seu, é individual. Ou algumas pessoas podem falar assim, mas você faz coisa demais, e eu acho que eu faço coisa de menos. Eu ainda tenho tempo para pensar bobagem. Eu ainda tenho tempo para jogar tempo fora. Mal aproveitado. Não que eu teria que colocar mais um trabalho físico no meio disso. Mas eu sei que eu tenho que fazer alguns ajustes com a minha consciência, com o meu tempo e me dedicar um pouco melhor. Porque está me sobrando tempo ainda. E aí, quando diz que é livre ao homem, eu conversando com uma pessoa lá na FEAC, aí ela falou assim, mas isso aí vem de consciência. Se você estiver consciente, a gente conversando sobre esse tema mesmo. Aí eu falei assim, e você é consciente do quanto tempo você deve descansar? Porque aí ele me questionou a relação com o descanso, que é um direito. E Kardec também pergunta nas questões seguidas o direito ao descanso. E aí? Cabe a cada um de nós fazer esse autoexame, saber o quanto você é consciente. Quem nunca deitou para dormir meia hora, fala assim, não, mas acho que mais meia hora dá tempo. Aí passa mais meia horinha, eu acho que mais uma hora, não vai prejudicar, né? Afinal de contas, eu só tenho que ir no mercado, o mercado vai fechar só tantas horas, e aí você fica mais uma hora. E aí o corpo pede mais uma hora. E quando você vê, passou o dia todo, a tarde toda, não deu tempo de fazer nada. Aí você olha, nossa, eu tinha que fazer isso, aquilo, mas você não teve coragem de levantar e começar a fazer. Possivelmente,
quando a gente começa a fazer, a gente embala, né? É igual quando você tem que empurrar o carro para ele pegar, e aí ele pegou, vai, pega no tranco. Nós somos do mesmo jeito. Pelo menos eu, se me deixar, eu vou só dar 15 minutos, mais 5 minutos, mais 10 minutos. E quando você vai ver, 10 mais 10 mais 10, juntou, deu 2 horas, você está lá parado. E aí, o tempo que passou, ele volta, não te espera, e só perdendo a oportunidade. Ah, mas eu estou na minha exaustão. É diferente. Hoje eu estou cansado, eu preciso de 2 horas para dormir, então eu deito e durmo as minhas 2 horas, as minhas 3 horas. Mas deu o meu tempo, levanta, sacode a poeira e começa a movimentar. Porque senão você vai ficar ali 12 horas, né? E aí, algo que eu achei interessante, aliás, tudo é interessante, mas no Vida Feliz, Joana de Ângeles começa, a primeira mensagem, ela começa falando assim: saúda o teu dia com oração do reconhecimento. Primeira mensagem do livro. É para você agradecer. Você acordou, você está bem, você tem inúmeras chances e oportunidades hoje, agora, de crescimento, de afazeres. Começa porque está cheio. O dia vai ser longo. Eu já interpreto dessa forma. Na hora que eu ver saúde, não é para você ficar alegre, o dia. Não, o dia é seu. Hoje é o seu melhor dia. Saúde o teu dia. Está começando. E a segunda mensagem? Quem tem preguiça não devia nem ler, né? Já para na primeira e fica quieto porque vem. Ela já diz assim: considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Joana simplesmente define o trabalho como tudo na sua vida. Ah, na minha vida carnal? Não, na sua vida. Você é espírito. Esteja encarnado, esteja desencarnado. É o crescimento espiritual, é o crescimento da inteligência, é tudo. Trabalho é vida. E Emmanuel vem fazer um convite para nós, que não é nem um convite, é quase que um alerta, se for pensar dessa forma, para a gente adquirir prazer no que a gente faz. O que muitas das vezes acontece é a gente não colocar prazer naquilo que a gente faz. Aí vira castigo. Passar 2 horas com o filho, com o neto, com o sobrinho, com o vizinho, com uma criança assistida ou com quem quer que seja, explicando algo, você considera que você perdeu 2 horas do seu dia. E o que você, criatura, ia fazer com essas 2 horas? Se colocasse prazer naquilo que está fazendo, é vida. Trabalho é vida. Você está vivendo. E a gente esquece que a gente está vivendo aquele momento. É o automatismo, principalmente nas atividades que a gente, como diz também ali na mensagem do Emmanuel, quando ele fala que é uma troca vulgar. Eu vou trabalhar e cumprir minhas 8 horas de serviço, ou minhas 12, 6, enfim, qual for a minha escala, como castigo. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que receber meu salário no final do mês.
Aonde está o prazer? Você está vivendo, você está se comunicando, você está encontrando com N pessoas. Você é um instrumento de Deus ali naquele momento. Porque o seu colega de trabalho às vezes precisa olhar para você e ganhar um sorriso. É um trabalho extra dentro do seu trabalho. Porque a atividade de ganhar o seu pagamento é uma. Você está trocando. Mas a gente pode fazer mais. Porque tem as coisas que são peculiares no meio desse tempo todo que você passa fora de casa. Não é mesmo? E aí, Emmanuel, no primeiro parágrafo, eu acho que assim, de grande importância, eu acho que pelo meu ponto de vista, talvez ponto de vista que eu utilizei, às vezes quem lê vai ter uma outra interpretação, mas ele diz assim: se nos propomos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho, por alimento de cada dia. Primeira grande coisa que eu achei é quando ele nivela todas as criaturas. Ele não diz que é ele desencarnado, é eu encarnado, ou vice-versa, ou é só para os desencarnados. E lembrando que é uma cartilha. A gente aprendeu isso lá antes de reencarnar, muitos de nós, né? Nos propomos. Ele nivelou. Aqui, ó, temos pessoas diferentes, com atividades diferentes, com capacidades diferentes, com o mesmo propósito. E dentro do seu mesmo propósito, nós temos a vontade espontânea para o trabalho. Retratar seria mentalmente à luz dos planos superiores. Nós não queremos ser espelhos dos benfeitores? Nós não queremos nos transformar, fazer a nossa reforma íntima, melhorar? Lá não tem que cobrar de ninguém o trabalho. Lembrando que trabalho não é só a sua atividade de remuneração. Então E um outro detalhe: abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Quem nos ensinou isso? Quem falou para nós sobre alimento de cada dia? Jesus, na oração do Pai Nosso, que foi a única deixada por Ele, onde Ele pede, né? Dê-me o alimento do dia. A coragem do dia. Hoje é o nosso melhor dia. A cada dia que abrimos os olhos é o nosso melhor dia. A cada dia que fechamos, também. Porque aí a gente pode se deslocar, se desprender um pouco da matéria pesada e ir ao encontro dos amigos, de estudar, de trabalhar, de fazer algo, continuar fazendo algo útil. Enquanto a matéria está dando uma repousada, tomando um fôlego. E o nosso fôlego é através da oração, é através do trabalho. Esse é o nosso fôlego. É vindo à casa espírita, é fazendo atividade por alguém. Nós estamos recebendo auxílio por todo o tempo. Está sentindo cansado? O trabalho não vai te cansar mais. Espiritualmente e moralmente ele vai te repor. Toda a ajuda que nós recebemos está repondo as nossas energias espirituais.
E aí, ao seguir, Emmanuel traz a questão da hora vazia. Agora ele começa a explicar para nós o que a hora vazia é capaz de fazer. Hora vazia, pensamento ao vento, visão ao vento, ou a coisas que a gente não deveria nem estar olhando. Olhando, ouvindo e falando. Coisas que são desnecessárias. E com isso, se eu, no trabalho do bem, estou trazendo para perto de mim, ou estou conseguindo chegar perto daqueles que se afinizam comigo, com coisas boas, eu fazendo uma fofoca, eu falando de um colega, eu falando de algo que eu não vi, que eu não posso atestar, eu vendo algo que não vai me acrescentar em nada, eu também estou me afinizando com aqueles que têm o mesmo pensamento. Simplesmente o mesmo pensamento. E aí vem o X da questão. Ele diz assim num parágrafo: o usuário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas, igualmente, o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Enquanto a hora trabalhada desenvolve a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa moral, a hora vazia dá como se fosse uma brecada nesse crescimento, enfraquece. E qual de nós estamos fortes o suficiente para dizer: não, eu posso ficar tranquilo, hora vazia não me perturba, porque eu já cheguei lá na frente, a minha condição espiritual já está altíssima. Na hora que eu falar isso, que vocês ouvirem falar isso, é o mais alto grau de obsessão, porque não tem outra explicação, a começar pelo entendimento de que planeta nós estamos vivendo. Condição mediana. Todos nós temos condição mediana. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas ninguém está livre de se permitir hoje um pouquinho, se permitir amanhã mais um pouquinho. E essa permissão funciona igual dieta. Chegou na quinta-feira, não vou começar a dieta hoje. Quinta-feira, começar na segunda. Então aí eu me permito, sexta, sábado, domingo. Segunda, com certeza, não escapa. O café da manhã eu já levantei, já esqueci o que eu ia fazer, comi errado. Perdi mais uma semana. Aí eu me permito, porque por conta daquele, me permiti um pouquinho a mais, não, porque eu trouxe, né? Chega alguém com alguma coisa boa e aí você se permite. O exemplo da dieta, eu acho que a gente não tem que ter sofrimento. A gente acaba sofrendo por isso, né? Só para esclarecer. Porque não é nada de errado, ou fazer ou não fazer. Se permitir um pouco ou não, mas isso em dieta. Mas e em hora vazia? Em pensamentos negativos? Em pensamentos ou em assistir algo, utilizar os olhos que foram permitidos a você nesta encarnação para ver coisa que não presta, os seus ouvidos para ouvir coisa que não presta, que não vai te acrescentar, ou que você não vai ter condições de separar o que eu preciso ouvir agora e o que eu preciso falar.
Porque eu ouço uma coisa e replico, triplico e vou só aumentando o que eu estou ouvindo. Mesmo que não seja nada perto de nós. Eu acabo com a minha noite de sono, que às vezes eu deveria deitar, pegar o livro dos Espíritos, pegar uma leitura do Evangelho, um livro de mensagens, o que for, assistir no último jornal da noite, que vai falar de assassinato, de estupro, de guerra, disso, daquilo, e aí quando vejo eu já estou brigando com todo mundo que está lá, e eu estou fazendo o mesmo que acontece, um exemplo, na Síria, que é todo mundo contra todo mundo contra o governo contra todo mundo, e no final ninguém sabe por que está brigando. E eu perco a minha noite de trabalho, no bem, ou de calmaria, ou de reposição energética, para me afinizar durante o sono com as mesmas notícias que eu tive antes de dormir. Não vale, contudo, agir por agir. Não, então, a partir do momento que eu li esse capítulo, agora acabou. Agora eu sou obrigado a trabalhar, né? Vou agir, vou fazer e viro mais uma máquina. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Eu assisti no Raul Teixeira uma palestra que ele fez, e aí eu cheguei a me assustar com o que ele falou, me assustar do ponto de vista que assim foi uma coisa muito real que a gente vive e a gente não presta sequer atenção nisso. E que todos nós, às vezes, podemos entrar na mesma frequência. Ele diz que numa reunião de desobsessão, ao conversar, ele está conversando com o espírito trevoso, assim ele coloca, e o espírito muito sarcástico, muito dizendo que nós, espíritas, somos satisfeitíssimos quando tiramos um irmão nosso das trevas. Que todo mundo fica em uma felicidade, que nós conseguimos desamarrar, né? Soltar aquelas amarras que prendiam na obsessão, e que eles, pelo contrário, que nós nos enganamos muito. Eles não tiram ninguém de dentro do centro espírita. Eles nos mantêm dentro do centro espírita. Na hora que ele falou aquilo, eu falei, uai, então o negócio ficou complicado, né? Mas vem um exemplo por causa de quê? É por causa dessas nossas flutuações. A gente se permite ali. Aí hoje eu venho para um grupo de estudo, mas eu não concordo com o que a Patrícia fala. Aí eu chego e vou, se a Patrícia vier, eu não venho aqui mais. Se a Patrícia pegar para falar mais alguma coisa, eu não volto aqui mais. Eu estou trabalhando para quem? Qual que seria, então, para nós, trabalhadores, a melhor opção? Chega perto da Patrícia, Patrícia, não sei o que está acontecendo, você vai me desculpar, mas eu não estou conseguindo, reza para mim, eu vou orar para você, vamos orar juntos, porque eu não estou conseguindo te entender, e isso está me... É a sinceridade nossa, somos irmãos de caminhada, e eu não concordo que o outro faça não sei o que no trabalho tal. Eu não concordo com a escala que o Jorge montou para mim. Eu acho que o Jorge está de perseguição comigo. Eu estou me perseguindo. E nesse momento eu estou trabalhando para as trevas. Significa que eu estou obsidiado? Não. Mas significa, no mínimo, que naquele momento eles não querem me tirar daqui de dentro. Porque eles querem fazer o quê? Desarmonizar a casa. São os perseguidores do Cristo, que ainda estão para acordar, mas que ainda não acordaram. Se pegarmos a história que nós temos, Manuel Filomeno de Miranda vai falar muito claro no livro Em Perturbações Espirituais e em outros dessa mesma linhagem. Se pegar a história
Quantos massacres em nome do Cristo foi feito? E esses espíritos que foram massacrados e que hoje querem vingança, eles querem destruir tudo que fala do Cristo. E nós aqui estamos seguindo quem? Cristo. Então, às vezes, a obsessão não é porque no passado eu fiz algo com alguém, não. Às vezes é porque ele vê eu entrando na casa espírita e fala, não é ali que eu quero destruir. Então, nós vamos pegar esse irmão que está com a cabecinha meio, olha lá, vamos deixar ele lá e vamos começar a plantar discórdia. Então, o movimento das trevas, se for pensar em proporção, quase que é o mesmo do bem. Aliás, assim, lógico, diga-se de passagem, para mim não existe o mal se o bem está acima. Então, ele enxerga tudo isso. Existe um controle fora que está vendo toda essa situação. Mas, esse controle, junto com ele existe o livre-arbítrio de cada um, que é respeitado eticamente pelo bem. Sobrou para cada um de nós. Eu estou trabalhando para o bem ou eu estou trabalhando para o não bem? Para a ordem ou para a desordem? Não que temos que ser permissivos. Se não concordamos com algo, vamos a quem tem de direito. Quem é de direito, vamos conversar, vamos expor, mas vamos ser pé no chão, centrados e sabendo que se eu não tenho uma ideia melhor do que a sua, peraí, eu tenho que rever também os meus conceitos. Então, as regiões infernais vibram repletas de movimento. E no livro Religião dos Espíritos, na página 16, o Emmanuel fala assim: há trabalho nas faixas superiores e inferiores do mundo. Um pouquinho mais abaixo, ele ainda vai voltar a dizer: todas essas monstruosidades, egoísmo, inveja e por aí vai, do campo moral, representam fruto amargo e venenoso de audiências da alma com a inteligência das trevas, no palácio deserto das horas perdidas. Olha o quanto nós temos que ser conscientes. Olha a palavra de Cristo, orai e vigiai. E aí Kardec vira simplesmente pergunta, né? Influem os espíritos nos nossos pensamentos e em nossos atos? Muito falado por todo mundo, né? E que a gente tem hora que não quer acreditar. Eu tenho essa impressão, parece que tem hora que a gente não quer acreditar que é verdade. E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então é nesse momento de discórdia, eu me deixo, eu me permito. Quando a gente está numa ação boa, que a gente vai se permitindo, você vai empolgando, vai trabalhando, você sai dali revigorado. Nossa, cansado fisicamente, mas mentalmente, o espírito alegre, né? Foi um dia de ação, foi um dia de visita, foi um dia disso, daquilo. E quando você começa a trabalhar negativamente, você vai ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais com raiva, cada vez você quer isolar mais isso, aquilo, sair disso, parar com aquilo. Quando você vê, você ficou sozinho no mundo. Isso porque não tem como ficar sozinho, né? Porque as trevas estão todas do seu lado. Mas é desse lado que você quer ficar? Mais uma vez, é desse lado que a gente quer trabalhar com o nosso egoísmo, nosso orgulho, não é mesmo? E aí, continuando, ele diz assim: além do trabalho e obrigação, nós já citamos, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. E aí, tem uma passagem do Chico, duas, que é muito interessante. Certa vez uma mulher o procura
e para dizer que ela sentia essa presença espiritual, que nada dava certo na vida dela, que ela não estava conseguindo mais e era só confusão, era briga e só sentimento ruim. O que ela podia fazer? Na verdade, a gente ia atrás de consolo, né? Resolve para mim, Chico, meu problema, né? Não é assim? Parece que era assim, né? E ele diz para ela, olha, o que os espíritos estavam mandando, né? Ele orientar. Procura uma função útil. Você está muito parada, você está muito vazia. E eles vão te abandonar. E assim ela fez. Começou a fazer uma atividade assistencial e se dedicando. E os espíritos ali do lado dela, vigiando. Daí um ano ela voltou e falou que permanecia no trabalho, e ele, isso mesmo, persevera. E diz Chico que os espíritos continuaram a vigiar. E visitaram a partir daí, durante 10 anos, a mesma pessoa, na esperança deles de que ela ia largar o trabalho. Que assim que ela melhorasse, porque eles afastaram. Porque todo dia chegava, era uma mente vazia, chegava e fazia o que queria. Aí chegava, não, está com mente no trabalho, que tem que ajudar, aí começa a conviver, e coisas boas, e atraindo boas energias, bons espíritos, e eles então se afastaram. Mas não se afastaram por completo, a visitaram 10 anos, esperando o momento dela, agora ela desistiu. 1 década. E numa reunião mediúnica nossa, em uma comunicação, um espírito virou e disse que já estava perseguindo. Ele já diz assim, eu sei que eu estou desencarnado, que não falou desencarnado, eu sei que eu já morri, várias vezes. E fulano, não falou o nome, e aquele ordinário também. Porque hora ele está lá e hora eu estou. Hora eu estou aqui e ele está lá. E eu estou perseguindo ele há 100 anos. Há 100 anos eu quero acertar as minhas contas com ele. Há 100 anos que, só que não deu esse tempo. Ele falou 100 anos, mas eu acredito que não seja 100 anos. Deve ser muito mais do que isso, porque ele não tinha noção de tempo, ele não tinha noção de que época que nós estávamos. Então, para ele era 100 anos. Há quantas encarnações ele está perseguindo um ao outro? Ora um na carne, o outro desencarnado, ora os dois encarnados, mas aí sem essa noção. Mas o que ele deu a entender foi isso, que ele estava preso nesse ciclo querendo vingança. E aí foi feito um convite para ele conhecer as tarefas da casa, que ele estava numa situação muito mal, sem forças, que ele ficasse. Depois, o que ele quisesse fazer, aí já era mais um problema dele. E assim foi o desfecho. Ele aceitou ficar na casa, repousar, conhecer, porque já estava amargurado demais, cansado daquela perseguição. E o Chico também teve uma outra passagem que foi muito interessante, foi quando Emmanuel diz para ele que iniciasse o trabalho num Centro Espírita Luiz Gonzaga, às 8 horas da noite, mesmo que não tivesse ninguém, ele sob a influência de Emmanuel, e o salão, ou a sala, quase que um cômodo, cheio de desencarnado, e ele fazendo culto dos desencarnados. Já que não tinha ninguém, era só ele, ele chegou a questionar, mas eu vou parecer doido,
Vou ficar lá sozinho, lendo, falando em voz alta. E a família via isso. Ele falando em voz alta, mas não tinha ninguém no salão. Para eles, mas para ele estava repleto, né? E o Emmanuel falou, não, você vai perseverar. Fazer a leitura do Evangelho e tudo mais. E aí depois ele entendeu. E ele até disse que o trabalho de cada dia, com a bênção de Deus, tem sido para ele a melhor segurança. Porque a família via que parecia que ele era doido, mas aquilo não estava causando mal nenhum a ninguém, a ele. Não. E era a palavra de Deus que ele levava, era o Evangelho, né? Era uma coisa impressionante. Isso está num livro, Lindos Casos de Chico, de Ramiro Gama. Continuando, em Religião dos Espíritos também, o Emmanuel faz esse trabalho com o trabalho, entre o passado, o presente e o futuro. Ele diz assim: no trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. E é ainda por ele que conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, a láurea da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro a toda dificuldade. Isso é o trabalho na nossa existência, como ser espiritual, encarnado, desencarnado. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de servir, de trabalhar por amor de servir. A palavra amor vem definindo ame o que você está fazendo, faça melhor, faça a mais. Se eu posso encher aquela jarra de água pela metade, eu posso terminar de completar. Se eu posso servir um, eu sirvo a 2, 3. Por que não? Ama o que você está fazendo em tudo que você está fazendo. Você está trocando energia com o universo. Só coisa boa, né? Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade, radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. E a gente vê também mais uma mensagem de Emmanuel no livro Fé e Vida, já encerrando, que a gente já está chegando na hora, né? Todos somos chamados para a construção do bem de todos. Segundo as leis de Deus, muito fácil reconhecer os escolhidos. Os irmãos que recusam trabalhar permanecem chamados. Compreendendo-se que a justiça divina ignora privilégios, todos aqueles que se decidem a servir são escolhidos por efeito da própria escolha. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Façamos nós a nossa parte a sermos escolhidos, a sermos esses escolhidos. Em tudo que nós formos realizar no nosso dia a dia, seja na casa espírita, seja fora dela, seja falando de religião ou não, colocar amor em a cada minuto da nossa existência. Difícil, muito difícil. Surgirão coisas a nos
balançar. Que dá para imaginar assim, eu ainda não tenho esse amor suficiente, mas eu posso ir em direção a esse amor. Paulo de Tarso não mudou? Mudou sua essência de força, de ter presença? Não. Acrescentou o amor, o entendimento, a caridade. Nós também temos que procurar, no dia a dia, fazer com amor tudo que nós estivermos fazendo. Eu vou repor a água da minha geladeira. Se eu reponho com ódio, se eu estou com raiva, se eu estou com pressa, esse filtro que está entupido, que não sai água e eu tenho que correr, eu já estou jogando toda essa carga em cima daquele líquido que tantos outros vão tomar. Se eu reponho agradecendo, meu Deus, muito obrigado, tanto lugar que está necessitando de água e eu tenho em abundância. Eu estou magnetizando, eu estou pedindo ajuda e está transformando essa água em remédio, que não tem só aqui na Casa Espírita, que tem na sua casa, que tem em qualquer lugar que você for. A gratidão é um outro detalhe importantíssimo para nós. É o reconhecimento de tudo de bom que está ao nosso redor. Todo piso que está montado para que a gente trabalhe a nós mesmos. E agora tinha um vídeo, olha só, um trabalhador incansável. O Brasil será duramente para cooperar, não apenas criticar os homens públicos, mas cada um de nós, no lugar em que está colocado, trabalhar muito e não nos queixarmos de serviço extra. Então, foi um abraço fraterno a cada um de vocês, muito obrigado pela atenção mais uma vez e vamos trabalhar.